A noite caiu sem aviso, sem sinais no horizonte ou gritos que anunciassem o perigo. Apenas o som da chuva, incessante, batendo no solo ressecado da savana como 1000 tambores que nunca cessavam. E, no meio daquele temporal, um cheiro. Um odor fétido que vinha do leste, carregado pelo vento que arrastava a tempestade. Um aroma que os cães conheciam bem, capaz de fazer seus músculos enrijecerem e os dentes se mostrarem por instinto. Não era o cheiro de 5 hienas, nem de 10. Era algo tão denso, tão concentrado, que Daniel Korir, em pé na varanda de sua casa na pequena aldeia de Loita Rios, no sul do Quênia, soube na hora que aquilo era diferente. Nada parecido com o que havia enfrentado em seus 53 anos vivendo naquela terra. A chuva começara 3 dias antes, mas não era aquela garoa suave que traz vida e alívio. Era um aguaceiro violento, capaz de arrancar telhados de palha, transformar estradas em rios de lama e isolar aldeias inteiras do resto do mundo. As comunicações haviam sido cortadas no segundo dia. As vias estavam intransitáveis, e Loita Rios, com seus 120 habitantes, estava completamente sozinha. E as hienas estavam chegando. Daniel olhou para os currais onde dormiam 40 cabras e 20 ovelhas. O sustento de toda a aldeia. Sem aqueles animais, sem sua carne e seu leite, as crianças passariam fome. As famílias partiriam. A aldeia definharia. E as hienas vinham justamente por eles. Mas Daniel Korir não era homem de se entregar sem luta. Havia nascido naquela terra. Seu pai defenderá o mesmo lugar contra leões nos anos 70. Seu avô enfrentará caçadores ilegais nos 50. O sangue Maasai corria em suas veias, misturado à determinação herdada da mãe. E ele tinha algo que seus antepassados jamais tiveram: 10 dogs argentinos. Não eram cães comuns, mas guerreiros brancos, 10 machos, cada um pesando entre 45 e 50 quilos de músculo puro, criados para caçar javalis e pumas nas montanhas da Argentina. Foram trazidos ao Quênia 5 anos antes por um fazendeiro argentino que se apaixonara pela região e decidirá ajudar as comunidades locais a se proteger. Quando o homem morreu de malária 2 anos depois, deixou os cães aos cuidados de Daniel, com uma única ordem: usá-los para proteger o que realmente importava. E naquela noite, era exatamente isso que faria. Os 10 dogs estavam parados sob a varanda coberta, observando a chuva com uma intensidade que parecia carregar o ar de eletricidade. Todos brancos, como fantasmas musculosos que brilhavam mesmo na escuridão. Seus nomes misturavam espanhol e suaíli, homenageando suas 2 origens. O líder, Trovão, tinha 7 anos e uma cicatriz que cruzava seu peito, lembrança de uma luta contra um leopardo 3 anos antes. O leopardo não sobrevivera. Ao lado dele estava Simba, 6 anos, o segundo no comando, com mandíbulas tão poderosas que já haviam esmagado o fêmur de uma hiena adulta com uma única mordida. Relâmpago e Tempestade, irmãos de 5 anos, inseparáveis, lutavam como se fossem um só ser em 2 corpos. Vulcão, 4 anos, o mais agressivo, guardava uma fúria contida que só explodia na batalha. Rocha, 5 anos, o mais pesado, com 52 quilos, era lento até atacar. Vento e Sombra, ambos de 4 anos, os mais velozes, exploradores natos. E os 2 mais jovens, Fogo e Gelo, 3 anos, com temperamentos opostos, mas corações idênticos, dispostos a morrer pela matilha. A primeira hiena surgiu às 9h47 da noite. Não caminhou em direção à aldeia, mas deslizou como uma sombra rastejante, quase invisível sob a luz fraca da janela. Sozinha, exploradora, avaliando as defesas, farejando o medo. Trovão rosnou baixo, mas não avançou. Os dogs argentinos não atacavam por impulso, apenas observavam, esperavam, calculavam. A hiena farejou o curral das cabras, que começaram a se agitar. Ela não atacou, apenas olhou, estudou a cerca, as entradas, os pontos fracos. Daniel entendeu na hora o que aquilo significava. Não era uma caçadora solitária. Era uma batedora, parte de um clã. E se havia uma batedora, a matilha não demoraria. Saiu para a varanda apesar da chuva que caía como chicotes, encharcando-o em segundos. Gritou para a hiena, agitando os braços.
O animal se virou. Olhou para ele. E Daniel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não havia medo naqueles olhos, apenas cálculo. Como se a hiena estivesse avaliando quanto esforço seria necessário para matá-lo. Então, ela soltou aquela risada característica, um som que lembrava uma gargalhada humana e sinistra, e se afastou devagar, sem pressa, porque sabia que voltaria com reforços. E, quando isso acontecesse, não haveria mais avaliações. Apenas morte. Daniel correu até a casa do chefe da aldeia, Joseph Intaré, e bateu na porta com força. O velho, um homem de 60 anos com mãos marcadas por décadas de trabalho na terra, abriu. Daniel contou o que vira. Joseph não hesitou e acordou os outros homens da aldeia. 20 deles, com idades entre 16 e 65 anos. Cada um pegou o que tinha, facões, paus, 3 rifles velhos com munição escassa. Daniel carregava seu rifle quinquilharia, com poucas balas. Não seria suficiente se viesse um clã inteiro, mas teria que ser. Organizaram a defesa. 10 homens cercariam o curral principal. 5 protegeriam a escola, onde as mulheres e as crianças haviam sido levadas. Outros 5 guardariam o poço de água, o recurso mais vital da aldeia. Daniel e seus 10 dogs patrulhariam o perímetro. Esperaram. A chuva continuava, implacável, transformando o solo em lama que chegava aos tornozelos, reduzindo a visibilidade a 20 metros e abafando qualquer outro som. Condições perfeitas para predadores que não dependiam apenas da visão, mas do olfato e da audição. Às 10h32 da noite, elas chegaram. Não eram 5. Nem 10. Nem 20. Quando Daniel finalmente conseguiu contá-las nos breves clarões dos relâmpagos que iluminavam a savana, sentiu o estômago se contrair. Não eram 30. Nem 40. Eram 60. 60 hienas pintadas, cada uma pesando entre 50 e 80 quilos. 120 olhos que brilhavam amarelos sob a chuva. 60 bocas com mandíbulas capazes de exercer uma pressão de mais de 500 quilos por centímetro quadrado. Mais que um leão. Mais que um tigre. O suficiente para esmagar ossos de elefante. Era o clã Ngoro, o maior e mais agressivo da região de Narok. Liderado por uma matriarca chamada Suri, uma fêmea de 82 quilos que já havia matado 2 leões machos em sua vida e comandava aquele grupo havia 9 anos. E vinham para tomar tudo. Não apenas as cabras, mas o território, a dominação, para deixar uma mensagem. As hienas não atacaram de imediato. Organizaram-se. Com uma inteligência que muitos humanos subestimam, dividiram-se em 4 grupos, 15 ao norte, 15 ao sul, 20 a leste e 10 a oeste, cobrindo a retirada. Era uma formação militar perfeita. Daniel viu tudo de onde estava. Patas, e o sangue escorria misturado à lama, tingindo de vermelho o branco sujo de seu pelo. Mas seus olhos ainda queimavam com a mesma intensidade. Ele não recuaria. Não enquanto houvesse um único inimigo de pé. As hienas, agora sem a liderança do macho de 75 quilos, hesitaram por um instante, um segundo de indecisão que, em uma batalha, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Suri, a matriarca, percebeu a brecha. Com um uivo agudo, ela deu a ordem que Daniel conhecia bem: não recuem. Era o som que antecedia o ataque final, aquele que não deixava espaço para dúvidas. As hienas restantes, cerca de 50 agora, avançaram em uma onda compacta, os corpos baixos e musculosos movendo-se em sincronia, como uma única criatura de múltiplas cabeças. Daniel disparou mais 3 vezes. 3 hienas caíram, mas as balas restantes eram poucas. Ele sabia que, em breve, teria que lutar com o facão que carregava na cintura. Ao seu redor, os homens da aldeia gritavam, brandindo machetes e varas afiadas. Kipchoge, o garoto de 19 anos, havia se levantado, o braço ferido enfaixado com um pedaço de pano rasgado de sua própria camisa. Ele pegou um pedaço de pau quebrado e se posicionou ao lado de Fogo e Gelo, os 2 dogos mais jovens, que ainda lutavam com a fúria de quem não tem nada a perder. No centro do combate, Relâmpago mancava, a pata traseira quase inutilizada pela mordida profunda. Tempestade,
seu irmão, não o deixava. Cada vez que uma hiena se aproximava, ele se interpunha, recebendo os golpes que Relâmpago não podia mais desviar. Os dois formavam uma barreira viva, um escudo de dentes e músculos que, por enquanto, mantinha o inimigo à distância. Mas a pressão era insustentável. As hienas não lutavam com honra, elas lutavam para vencer. E vencer, para elas, significava esgotar o adversário até que ele não pudesse mais se levantar. Vulcão, coberto de sangue e lama, girava em círculos, atacando qualquer hiena que se aproximasse demais. Sua agressividade era quase sobrenatural, como se cada mordida fosse alimentada por uma raiva acumulada ao longo de anos. Ele não lutava contra hienas, lutava contra o próprio conceito de medo. E, por enquanto, o medo estava perdendo. Roca, o mais pesado dos dogos, ainda resistia como uma fortaleza. 3 hienas o cercavam, tentando derrubá-lo com investidas laterais. Ele não cedia. Quando uma delas conseguiu cravar os dentes em seu flanco, ele a sacudiu com tanta força que o animal voou para longe, aterrissando com um baque surdo no barro. Mas o esforço cobrava seu preço. Sua respiração estava pesada, os movimentos mais lentos. Ele sabia que não poderia aguentar para sempre. Suri observava tudo de longe, os olhos amarelos brilhando sob a chuva. Ela não participava diretamente, mas sua presença era um lembrete constante: esta batalha não terminará até que um dos lados seja destruído. E ela não recuaria. Não enquanto houvesse uma chance de vitória. Daniel recarregou o rifle com as últimas balas. 6 projéteis. 6 chances de mudar o rumo da luta. Ele mirou com cuidado, esperando o momento certo. Uma hiena se destacou do grupo, avançando em direção a Kipchoge. Daniel puxou o gatilho. O tiro ecoou acima do barulho da chuva, e a hiena caiu a menos de 1 metro do garoto. Kipchoge olhou para Daniel, os olhos arregalados, e assentiu em agradecimento. Mas o alívio durou pouco. Suri uivou novamente, e as hienas restantes avançaram em uma última investida. Não havia mais estratégia, não havia mais formação. Era pura força bruta, um mar de dentes e garras determinado a varrer tudo o que estivesse em seu caminho. Trovão, mesmo ferido, não hesitou. Ele se lançou contra a hiena mais próxima, derrubando-a com um golpe preciso no pescoço. Vulcão e Roca o seguiram, formando uma linha de defesa ao lado de Relâmpago e Tempestade. Os homens da aldeia se juntaram a eles, machetes erguidos, prontos para o embate final. A chuva continuava caindo, transformando o chão em um lamaçal escorregadio. Cada passo era uma luta, cada movimento exigia o dobro do esforço. Mas ninguém recuava. Não agora. Não quando a vitória ainda era possível. E então, como se o próprio céu tivesse decidido intervir, um relâmpago cortou a escuridão, iluminando o campo de batalha por um instante. E naquele breve clarão, Daniel viu algo que o fez sorrir, apesar de tudo. As hienas estavam recuando. Pé, sangrando de pelo menos 5 feridas. Vulcão perdera parte de uma orelha, Rocha mancava da pata dianteira, Relâmpago mal conseguia se sustentar sobre a perna traseira ferida. Das 60 hienas, 14 estavam mortas ou gravemente feridas demais para continuar. Restavam 46. Contra 18 dogos exaustos, 20 homens esgotados e 6 balas. Suri observou os números e entendeu que, apesar das perdas, ainda tinha vantagem. Soltou um som gutural, mas não era um comando de ataque. Era algo pior. Era a ordem para uma caçada coordenada. As hienas, que antes avançavam em massa, agora se separaram. Começaram a rodear, a cortar rotas de fuga, a isolar alvos. Foi então que Daniel compreendeu: aquilo não era mais pelo gado. Era para eliminar a resistência. As hienas planejavam matar os dogos um por um, depois os homens, e então tomar tudo. Daniel desceu do telhado. Não podia mais atirar dali. Precisava estar no chão, precisava se organizar. Reuniu os homens e formaram um círculo, 10 dogos na linha de frente, 20 homens no centro. Uma formação defensiva clássica. Se as hienas queriam o rebanho, teriam que atravessar aquela muralha.
Suri aceitou o desafio. Comandou suas 46 hienas para cercar o círculo, pressionando de todos os lados ao mesmo tempo. Não atacavam, apenas testavam, procurando fraquezas. E encontraram. Relâmpago, com a pata traseira ferida, não conseguia manter sua posição. Mancava. As hienas o viram. 5 convergiram para ele. Tempestade tentou interceptá-las, mas eram muitas. As 5 atacaram Relâmpago ao mesmo tempo, derrubando. Trovão viu seu companheiro cair e tomou uma decisão. Abandonou sua posição. Correu em direção a Relâmpago. Simba seguiu. Vulcão também. Os 3 líderes deixaram o círculo para salvar um dos seus. E o círculo se rompeu. As hienas inundaram o espaço. Foi o caos. A formação defensiva desmoronou. Cada homem, cada cão, lutava agora em seu próprio reduto de violência. Daniel disparou 3 vezes em rápida sucessão. 3 hienas caíram. Restavam 3 balas. Viu Kipchoge, o jovem que fora derrubado antes, agora de pé sobre uma hiena morta, o facão na mão, gritando com uma mistura de medo e fúria. Viu Joseph, o chefe de 60 anos, usando um pedaço de pau para golpear uma hiena que tentava morder outro homem. O pau se partiu. Joseph usou os cacos como adagas, cravando um no olho da hiena. O animal uivou e caiu. No centro do caos, Trovão, Simba e Vulcão haviam chegado até Relâmpago. As 5 hienas que o atacavam agora enfrentavam 4 dogos. As contas tinham mudado. Trovão matou uma com uma mordida na garganta. Simba despedaçou a pata de outra. Vulcão, em sua fúria característica, perseguiu as 3 restantes. As hienas fugiram dele. Mas Relâmpago não se levantava. Estava vivo, mas não podia mais lutar. Tempestade se recusou a deixá-lo. Ficou ao seu lado, defendendo seu corpo caído como um escudo vivo. E quando 4 hienas tentaram atacar Relâmpago novamente, encontraram Tempestade. Ele lutava não por si mesmo, mas pelo irmão. Era imparável. Não sentia dor, não sentia medo. Só sentia propósito. As 4 hienas recuaram, sangrando. Tempestade permaneceu de pé sobre Relâmpago, desafiando o universo a tentar passar. Mas a batalha estava se inclinando. Os dogos estavam exaustos. Os homens, feridos. As hienas, embora tivessem perdido mais números, ainda tinham energia, ainda tinham opções. Suri deu a ordem final, o som que significava não mais tática, apenas violência. Matar a todos. As hienas atacaram com ferocidade renovada, como se tivessem contido algo até então e agora o liberassem. E, pela primeira vez, Daniel sentiu algo que nunca experimentara em todos os seus anos defendendo aquela terra. Sentiu que ia perder. Mas então, algo mudou. O vento, que soprara do leste trazendo o cheiro das hienas, girou. Começou a vir do oeste, carregando um odor diferente. O cheiro de mais cães. Daniel olhou para o leste, através da cortina de chuva, e viu algo que fez seu coração saltar. 2 figuras correndo na lama. Não eram hienas. Eram cães. Dogos argentinos? Não. Pastores alemães. 2 gigantes que ele conhecia bem. Pertenciam ao sítio de Avezina, a 5 quilômetros dali. Seus donos deviam ter ouvido os tiros, visto os clarões, ou simplesmente pressentido que algo estava errado. E haviam enviado seus cães. 2 a mais não mudariam significativamente as contas. Ainda eram 40 hienas contra 12 cães e 20 homens. Mas mudaram algo mais importante, a moral. Os 10 dogos viram os reforços chegarem e rugiram. Não eram latidos. Eram rosnados profundos, como se dissessem, agora vocês têm medo. Agora sabem que não estamos sozinhos. Agora entendem que esta terra não se renderá. Os 2 pastores alemães se lançaram na luta sem hesitar. Não conheciam aqueles cães brancos, não conheciam aqueles humanos. Só sabiam que havia uma batalha e que estavam do mesmo lado. E,
pela primeira vez, as hienas demonstraram incerteza. Porque reforços significavam que talvez houvesse mais vindo. Talvez aquele não fosse um grupo isolado. Talvez toda a região estivesse se mobilizando. Suri não podia saber que eram apenas 2 cães a mais. Não podia saber que não viriam outros. Só via que o cálculo havia mudado. E quando se é líder, quando se manteve no comando por 9 anos tomando as decisões certas, sabe quando é hora de recuar. Soltou o som. Não de ataque. De retirada. As hienas não obedeceram imediatamente. Estavam em frenesi. Mas Suri era matriarca. Sua voz era a lei. Gradualmente, uma a uma, começaram a recuar. As mais jovens primeiro, depois as feridas, por fim as que ainda queriam lutar. Trovão deu um passo à frente. Não atacou. Apenas mostrou que ainda podia, que ainda tinha força. Simba e Vulcão fizeram o mesmo. Os 2 pastores alemães, sem entender o contexto mas lendo a linguagem corporal, também avançaram. As hienas, vendo aquele fronte unido, terminaram de recuar. Suri foi a última a se virar. Ficou parada por um instante, olhando para Trovão, líder contra líder. E naquele silêncio, naquele olhar, houve respeito. Respeito de um guerreiro para outro. Reconhecimento de que ambos haviam lutado bem, de que ambos haviam mostrado coragem. Aquele empate, porque era disso que se tratava, não era vergonha para nenhum dos 2. Então, Suri se virou e caminhou para a escuridão. Suas 40 hienas a seguiram. Deixaram para trás 18 corpos de seu clã. Algumas mortas, outras agonizando. Mas recuando. Sobrevivendo para caçar outro dia. Quando o último som das hienas se dissipou na distância, o silêncio caiu. Um silêncio mais profundo que o anterior. Só restava o som da chuva. Daniel baixou o rifle. Restavam 3 balas que nunca disparou. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Olhou ao redor. 3 homens feridos, Kipchoge em pior estado, mas vivo. Os 10 dogos argentinos ainda de pé, cobertos de lama e sangue seco, mas vivos. Suas patas tremiam de exaustão, alguns mancavam, outros lambiam feridas que ainda sangravam levemente. Mas nenhum deles se afastou. Permaneceram em formação, como se soubessem que o perigo ainda não havia passado por completo. Daniel respirou fundo. O ar cheirava terra molhada e ferro, o mesmo cheiro da guerra que ele conhecia de outras batalhas, mas desta vez era diferente. Não havia bandeiras, nem hinos, nem medalhas. Apenas o silêncio quebrado pelo som de sua própria respiração e o farfalhar das folhas ao vento. Ele olhou para o horizonte, onde o céu começava a clarear em tons de laranja e rosa. O sol nascia sobre Loita Rios, e com ele, a promessa de um novo dia. Os homens da aldeia emergiram devagar de suas casas, alguns apoiados em bastões, outros carregando crianças nos braços. Olhavam ao redor com olhos arregalados, como se não acreditassem no que viam, os corpos das hienas espalhados pelo chão, os cães ainda de guarda, os feridos sendo amparados. Uma mulher se aproximou de Daniel, segurando um bebê contra o peito. Ela não disse nada. Apenas tocou seu ombro, um gesto que valia mais do que qualquer palavra. Kipchoge, com o braço enfaixado e o rosto marcado por cortes, se aproximou mancando. Nunca vi nada assim, murmurou. Nunca vi cães lutarem como esses. Daniel não respondeu. Sabia que não precisava. Os cães já haviam dito tudo. Os dias seguintes foram de trabalho árduo. As casas danificadas foram reparadas, os feridos tratados, os mortos enterrados com respeito. Os dogos, apesar de suas próprias feridas, não se afastaram das tarefas. Ajudavam a carregar madeira, vigiavam os rebanhos, dormiam em círculos ao redor das fogueiras à noite. Não eram mais apenas cães de guarda. Eram parte da aldeia, como se sempre tivessem pertencido àquele lugar. O veterinário que chegou 2 dias depois ficou impressionado. Nunca vi animais tão disciplinados, disse, enquanto examinava as costuras improvisadas de Daniel. Eles não reclamam, não fogem.
Aceitam o tratamento como se soubessem que é necessário. Daniel apenas assentiu. Sabia que os cães entendiam mais do que as pessoas imaginavam. Entendiam dor, sacrifício, lealdade. Entendiam que, às vezes, a única maneira de seguir em frente era suportar o que viesse. Quando os jornalistas chegaram, semanas depois, trouxeram consigo câmeras e gravadores, perguntas sobre estratégia, sobre coragem, sobre como 10 cães haviam enfrentado 60 hienas. Daniel respondia com frases curtas, desviando o foco. Não foi coragem, dizia. Foi necessidade. Eles protegeram o que amam. Como qualquer um faria. Os repórteres insistiam, queriam histórias de heroísmo, de feitos extraordinários. Mas Daniel sabia que não havia nada de extraordinário naquilo. Era apenas o que acontecia quando seres vivos decidiam que algo valia a pena defender. Os veterinários que vieram depois, com suas vacinas e remédios, também tentaram transformar os cães em símbolos. Eles merecem reconhecimento, diziam. O que fizeram foi incrível. Daniel apenas sorriu. Eles não precisam de reconhecimento. Precisam de comida, de abrigo, de alguém que os entenda. O resto é só barulho. Com o tempo, a história se espalhou. Chegou a outras aldeias, a outras pessoas que também lutavam contra a escuridão, contra as hienas da vida, fossem elas animais, fome, doença ou solidão. E em cada lugar onde a história era contada, havia sempre alguém que olhava para seu próprio cão, seu próprio companheiro, e pensava, eu também tenho isso. Tenho alguém que lutaria por mim. Um ano depois, naquela noite tranquila no alpendre, Daniel ainda pensava na batalha. Não com medo, não com arrependimento, mas com uma espécie de gratidão silenciosa. Trueno, com a cabeça apoiada em seu colo, parecia sentir seus pensamentos. O cão ergueu os olhos, como se dissesse, não foi nada. Você nos deu um lar. Nós apenas devolvemos o favor. E era verdade. Os cães não haviam feito nada além do que qualquer criatura faria por aqueles que ama. Não haviam calculado riscos, não haviam pesado prós e contras. Simplesmente haviam escolhido ficar. E essa escolha, tão simples e tão antiga, havia mudado tudo. A aldeia prosperou. As crianças cresceram ouvindo a história dos 10 cães brancos, não como um conto de terror, mas como uma lição de resistência. Aprenderam que a força não está apenas nos músculos, mas na vontade de permanecer. Que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. E que, às vezes, a única coisa que separa a derrota da vitória é a disposição de 10 corações baterem como um só. Nas noites de chuva, quando o som da água nos telhados trazia lembranças daquela noite, os mais novos se aproximavam dos cães. Tocavam suas cicatrizes, deitavam-se ao lado deles, sentiam o calor de seus corpos. E os dogos, aqueles guerreiros que haviam enfrentado a morte e vencido, permaneciam imóveis, como se soubessem que sua verdadeira missão não era lutar, mas ensinar. Ensinar que a força não é feita apenas para destruir, mas para proteger. Que os mesmos dentes que rasgam a carne podem ser usados para guardar uma vida. Que o mesmo animal capaz de matar 60 hienas é aquele que, no dia seguinte, deixa uma criança puxar suas orelhas sem reclamar. O sol nasceu sobre Loita Rios, banhando a savana em luz dourada. Os cães se levantaram, sacudiram a poeira de seus pelos e seguiram Daniel até o curral, onde as cabras esperavam para ser soltas. Não havia mais medo nos olhos dos aldeões. Não havia mais dúvida. Apenas a certeza de que, enquanto estivessem juntos, humanos, cães, terra e céu, nada seria impossível. Porque, no fim das contas, a verdadeira força não está em quantos você é, mas em quão unido está. E naquela manhã, como em todas as manhãs desde então, eles estavam unidos. Os dogos estavam deitados no barro seco, exaustos, feridos, mas vivos. E ali, sob aquela luz dourada da manhã que transformava seus pelos brancos em ouro puro, Daniel compreendeu algo que jamais esqueceria. Ele havia testemunhado algo raro, algo que a maioria das pessoas nunca vê em toda a sua vida. Havia visto lealdade em sua forma mais pura, amor em sua expressão mais brutal.
Havia presenciado o momento exato em que um grupo de animais individuais deixava de ser apenas uma coleção e se tornava algo maior. Uma família. Uma irmandade. Uma força que transcendia a biologia e adentrava o território do lendário. Enquanto o sol continuava a subir, tingindo o céu de vermelhos e laranjas que pareciam sangue e fogo, os 10 dogos se ergueram, um a um. Sem ordem, sem chamado, sem hesitação. Caminharam até o perímetro da aldeia e começaram a patrulhar. Como se dissessem, a noite passou, mas nossa vigília não termina. Por quê? Porque era isso que faziam. Porque era isso que eram. Porque não sabiam ser outra coisa senão guardiões do que amavam. E ali, entre a terra rachada e o céu em chamas, não havia mais dúvida. Não havia mais separação. Humanos, cães, a savana e o vento, todos respiravam o mesmo ar, compartilhavam o mesmo propósito. Aquele não era apenas um amanhecer. Era o começo de algo que duraria para sempre.